Essa semana eu estava pensando a respeito do qual seria o melhor tipo de conteúdo que a gente poderia vir a trazer hoje para poder ajudar as pessoas que estão passando por tanta dificuldade, principalmente do ponto de vista emocional, nesses momentos de coronavírus. E diante disso, numa conversa que eu estava tendo com a minha esposa ontem, eu tive a ideia de falar um pouquinho hoje a respeito do medo. E para poder abordar o assunto do medo, eu vou falar também um pouquinho a respeito do pensamento e a respeito da vontade. Então, o que a gente poderia compreender que é o medo? O medo, quando nós temos medo de alguma coisa, existe como se fosse uma estagnação, uma paralisia nos nossos centros cerebrais, de maneira então que nós não conseguimos mais distinguir aquilo que é verdadeiro e está acontecendo ao nosso redor, daquilo que é imaginário e ilusório, aquilo que gerou o pânico e o medo das nossas mentes. Ou seja, a temática que gerou o medo, ela passa a virar a temática básica da nossa vida. E nós começamos a julgar tudo ao nosso redor a partir do ponto de vista do medo. Ou seja, o fluxo de pensamento que existe em nós, a nossa capacidade de ver a vida, de julgá-la e de reagir perante esses julgamentos, fica aprisionado. Então, nós não conseguimos mais ter liberdade para fazer o julgamento e a atitude apropriadas para aquilo que acontece. É como se entrássemos num ciclo de repetição, num ponto de vista retilíneo, único, acrisolado pelo medo, e que muito dificilmente conseguimos fugir disso. No livro Fonte Viva, Emmanuel nos diz que há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade alegando medo de ação. Medo de trabalhar, medo de servir. Medo de fazer amigos e de fazer amigos se desapontar. Medo de sofrer, mas também medo de ter alegria. Medo de incompreensão e medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebestes mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e de renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido, enriquece-a com a luz do teu esforço, porque o medo, ensina Jesus, não é justificativa aceitável. Ou seja, por medo de demonstrarmos aquilo que somos, por medo de demonstrarmos a nossa alegria, por medo de ampliarmos as nossas capacidades de visão, por medo de sairmos da localidade próxima às nossas casas, por medo do insucesso, por medo de dar vexame, por medo que as outras pessoas percebam em nós que somos maiores do que aquilo que parecemos, nós muitas vezes acabamos nos acrisolando, como se fosse uma borboleta que, ao invés de desenvolver as suas asas e de voar com liberdade, acaba ficando acrisolada e então ela não voa e fica restrita ao ambiente do seu ninho. Então o medo causa essa paralisia que não nos permite que nós expressamos perante a vida toda a liberdade que o Criador nos deu para que sejamos grandes, para que sejamos realmente deuses das nossas existências, para que sejamos a cada dia melhores do que aquilo que ontem nós fomos. Nesse momento de coronavírus que estamos passando, o que nós percebemos? Nós entramos em um ciclo de medo muito profundo.
Por quê? Não vivemos a nossa vida como gostaríamos de viver, mas temos medo que ela acabe parando, que ela acabe cessando com a morte. Não temos coragem de poder praticar atividade física, nos cuidarmos, praticarmos as atividades de saúde que o nosso corpo exige. Mas ao mesmo tempo temos medo de perder a nossa saúde. Ou seja, nos acrisolamos no medo, pensamos muito nas consequências negativas, mas não temos a nossa parte de poder agir pelo bem, o bem nosso, para que nós sejamos melhores conosco mesmos, e nem o bem para com o outro, para que o outro que está sempre junto de mim fique e seja mais feliz pela presença ao meu lado. Mas como que em nossa vida nós geramos esse medo? Como que desde crianças, com o aprendizado que tivemos em nossas famílias, com as nossas experiências fora de casa, com as nossas experiências de trabalho, os nossos relacionamentos todos que temos, como que acabamos aprendendo e nos tornando seres medrosos? Existe um ciclo de ideias que eu gostaria de trazer hoje, que uns dizem que foi escrito por Lao Tse, outros que foi escrito por outros filósofos, outros sociólogos, filósofos, pensadores da humanidade. Mas então, pelo menos, fica para nós o conhecimento que ele nos traz. E ele começa então nos indicando para vigiarmos os nossos pensamentos, pois aquilo que nós pensamos se torna palavras. Ninguém fala aquilo que antes não pensou. Por mais que digamos que foi irrefletido, antes houve sim uma formação no nosso coração, boa ou má, que gerou uma palavra correspondente. Devemos também cuidar com as nossas palavras repetidas, com aquilo que dizemos para os outros, com as verdades que dizemos para os outros, pois as nossas palavras se tornam ações. Jesus já nos disse a respeito disso, quando ele disse que o adultério começa naquele que tem um mau olhar para com a mulher do próximo. Ou seja, no início é apenas um desejo, é um pensamento. Esse pensamento se torna palavras, palavras que você repete para o vizinho, para o amigo, e essas palavras se repetem tanto que se tornam ações. Ou seja, antes de uma traição, existem antes pensamentos e palavras repetidos que geraram esses atos. A mesma coisa Jesus nos ensinou com relação aos assassinatos. Ele falou que toda vez que dizemos tu és louco para alguém, já estamos me matando. Inicialmente começamos com um pensamento de pensar que o outro é inferior a mim, que o outro é louco, que o outro é um bobo. Após pensar isso, repito várias vezes essa informação, seja com relação a essa pessoa diretamente, com relação a outras pessoas, com relação a um presidente, com relação a um chefe de trabalho. Mas eu repito esse pensamento e essa palavra de desvalia em relação a alguém, até que um dia sim eu me torno um assassino. Ninguém se torna um assassino da noite para o dia. Antes ele assassinou aquela pessoa com as palavras, assassinou aquela pessoa com os pensamentos de inferioridade. Então ele continua, vigia suas ações, pois elas se tornam hábitos. Então os atos que nós repetimos a cada dia, seja por exemplo um palavrão que falamos de vez em quando, no início nós refletimos antes de falá-lo, mas depois de um tempo eles se tornam nossos hábitos e nós falamos independente do local em que estamos, da pessoa com quem estamos conversando, pois se tornaram hábitos. As ações repetidas se tornam hábitos. E ele nos diz, vigia os nossos hábitos, pois eles se tornam nosso caráter. Ou seja, a maneira como nós somos conhecidos para conosco mesmos e a maneira pela qual as outras pessoas nos identificam. Essas ações repetidas são hábitos que as pessoas então nos identificam por esses hábitos e nós nos tornamos isso. Mas vejamos que tudo se iniciou pelo pensamento, tudo se iniciou pelas palavras, tudo se iniciou pelas ações. E por fim ele nos diz, vigia o seu caráter,
pois ele se torna o seu destino. As consequências da nossa vida, as consequências dentro do nosso trabalho, as consequências do nosso relacionamento com o nosso companheiro, as consequências da nossa relação com os nossos filhos, as consequências de tudo que acontece na sociedade, depende sim do caráter que nós temos. Pois de acordo com o nosso caráter, atraímos diversas coisas que acontecem nas nossas vidas. E o que nós normalmente costumamos fazer? Reclamamos das consequências, mas não temos geralmente a força para poder mudar o início, que começa pelo pensamento. Ou seja, se desejamos que na nossa vida não tenhamos medo, antes disso devemos cuidar dos nossos pensamentos, para que, ao uma pessoa falar algo que eu não concorde, aceitar o que ela diz, compreender as adversidades, compreender o outro pelo que ele é, e não usando a minha régua para poder olhá-lo. Quando eu uso a minha régua para poder medi-lo, eu estou querendo que ele seja exatamente igual a mim. Então, com isso, eu começo a desejar padrões específicos. Eu não aceito mais variações nos padrões. E tudo que foge ao meu padrão, eu entro no medo. Mas eu nunca vou conseguir fazer com que todos ao meu redor sejam iguais a mim. Então eu terei medo de todos ao meu redor. Eu terei medo da vida, terei medo dos outros municípios, terei medo das outras línguas, terei medo das outras profissões, terei medo de ambientes que eu nunca frequentei. Por quê? Porque eu não permiti que os outros fossem como eles são. As coisas começaram pelo meu pensamento, se tornaram palavras, se tornaram ações, se tornaram hábitos e acabaram por se tornar o nosso caráter e o nosso destino. Como que isso pode ser interpretado do ponto de vista do pensamento? O pensamento, ele nasce por onde? Inicialmente, existe uma maneira de enxergar o mundo. Isso é algo interno, que ninguém consegue enxergar. Algo energético. É a maneira pela qual eu enxergo o mundo. Após eu enxergar o mundo de determinada maneira, nasce a consequência disso, a emoção. A maneira que eu enxergo o mundo gera emoção. Emoção essa que é determinada, por exemplo, eu estou feliz, eu estou alegre. Eu vou olhar uma planta, eu vou olhar o dia pela janela, e quando eu vejo o dia, eu vou dizer, nossa, que dia lindo. Mas às vezes o dia nem está tão bonito assim. Por quê? Porque antes da minha emoção ao olhar o dia, existiu o meu pensamento. Se eu estou feliz, eu vou julgar que o dia está bem e a minha emoção vai ser uma emoção boa. Por outro lado, se o meu pensamento for um pensamento mau, eu vou olhar o dia, pode ser o dia mais lindo, mais agradável do mundo. Eu vou julgar como se o dia não fosse bom. Eu vou julgar o dia como desagradável, pois o meu pensamento básico é um pensamento básico desagradável. Então, antes de todo pensamento existe, antes de toda emoção existe um pensamento. Existe um julgamento. Existe uma maneira minha de ser. E é aí que eu tenho que agir. Nós vamos falar a respeito disso depois. Essa minha maneira de enxergar o mundo cria as minhas emoções. As emoções são um colorido da vida. Se as minhas emoções são boas, o dia tem cores claras, radiantes, cintilantes. As minhas emoções são emoções boas. Mas, se o meu pensamento for um pensamento mau, as minhas emoções vão ser negativas. Tudo à minha volta vai parecer ser insuficiente, vai parecer escuro, nublado, sem cor, desagradável. As pessoas à minha volta vão parecer desagradáveis. Eu estarei julgando-as mal, pois o meu pensamento é um pensamento mau. E a partir daí, o pensamento gera emoção. E a emoção é que gera todo o seguinte:
A emoção é que gera as palavras, as ações e tudo demais. Ou seja, se nós queremos modificar as nossas atitudes de medo perante a vida, temos que modificar inicialmente o nosso sentimento perante a vida. Enquanto acharmos que o mundo à nossa volta é um mundo de maldade, que as pessoas à nossa volta vão ser más, eu vou conseguir enxergar só maldade, as minhas emoções vão ser más e as minhas atitudes, ainda que eu não queira, vão ser de maldade. Se eu quiser ver o mundo com o olhar da bondade, eu preciso antes ter pensamentos de bondade, julgar o mundo como bom. Embora as pessoas sejam imperfeitas, eu também sou imperfeito. Então eu compreendo que elas também possam ser imperfeitas. E o meu pensamento seja bom, sendo bom, e julgando as pessoas sob o prisma da bondade, eu vou enxergar nelas o que de bom há nelas, pois todo mundo tem algo de bom a oferecer. E através desse julgamento de bondade, eu vou conseguir então me libertar para que as minhas atitudes também sejam atitudes de bondade. Ninguém consegue ser bom julgando o outro mal. Somente conseguimos ser bons vem do lado bom da outra pessoa. E esse lado bom, acredite, sempre existe. Como que eu, repetindo essa visão má a respeito da vida, vou conseguir me modificar para conseguir ver o lado bom das coisas? Aí entra uma parte muito importante do nosso cérebro, que se chama força de vontade. Num outro livro chamado Pensamento e Vida, Emmanuel diz que no nosso cérebro, na mente humana, existem diversos departamentos. Ele relaciona alguns. Relaciona o departamento do desejo, o departamento da inteligência, o departamento da imaginação, o departamento da memória, entre vários outros. Mas depois, no capítulo 2, ele nos diz que acima de todos eles, acima de todos esses departamentos, surge o gabinete da vontade. O gabinete da vontade é aquele que domina todos os departamentos da mente humana. E ele então complementa que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Ou seja, o desejo, a inteligência, a imaginação e a memória dependem antes do nosso desejo. Pelo nosso desejo, nós podemos ampliar as nossas capacidades em todos os setores da nossa mente. Ele diz que a vontade é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Então, tudo aquilo que nós desejarmos ardentemente, nós podemos adquirir. E aí eu faço um questionamento. Vendo os recursos televisivos, vendo as informações que as pessoas trazem para nós, o quanto que isso tem de capacidade de retirar a nossa paz? Se você perde a sua paz escutando as informações que os outros lhe trazem, isso significa que a paz não é algo que no gabinete da vontade você bota como grande prioritário. Se a tua paz for importante, o teu gabinete da vontade, da tua mente, vai ser tão poderoso que ele não vai deixar que a tua inteligência, tuas capacidades imaginativas, criativas, capacidades de sentir sejam obliteradas. Pois a tua paz é algo que você bota como prioritário. E sendo prioritário, tudo no teu ser vai girar para que a paz exista. Ou seja, se desejamos ser felizes, antes temos que querer ardentemente ser felizes. Ninguém conquista alguma coisa sem antes desejar ela com muita energia e lutar para que isso aconteça. Ou seja, existe sempre uma vontade por trás de tudo que acontece em nossas vidas. Então, para poder exemplificar isso que nós estamos dizendo no momento, nós fazemos uso de um livro que se chama Jesus no Lar. É um livro belíssimo,
em que o Espírito Neil Lúcio nos conta ensinamentos que Jesus nos trouxe quando ele tinha reunião com os seus discípulos na casa de Pedro. Em um determinado dia, nos conta, no capítulo A Glória do Esforço, que Tiago, filho de Alfeu, tinha dificuldades naturais e que então ele percebeu que, devido às dificuldades que aconteciam na época, seria quase impossível praticar as lições que Jesus trazia, diante de um mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão. Então eles concluíram que quase todas as pessoas viviam na avareza e no endurecimento. Seria então praticamente impossível praticar aquilo que Jesus lhes ensinava. Jesus, então, em resposta a essa rogativa que os discípulos lhe fizeram, ele ponderou: entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz, ou seja, da força de vontade do aprendiz. E para poder exemplificar isso através de uma história, ele nos diz que Jesus falou com brandura. Existia no tempo de Davi um grande artista que tocava harpa. Era um arpista excepcional. Quando ele tocava, o coração de todas as pessoas à volta ficava em chamas, inflamado em alegria. Parecia que até os próprios pássaros do céu paravam para poder escutar aquele arpista tocando. Pessoas famosas, ricas de todos os lugares do mundo, iam para a floresta e compravam sítios, terrenos, casas próximos à casa do arpista para poderem escutar ele tocando nos momentos em que ele se comprazia. E houve um determinado dia em que esse arpista foi ter um banquete na casa de um amigo, que ele sempre costumava ir, e ele resolveu naquele dia voltar mais cedo para sua casa. Mas no caminho para a volta de casa, ele escutou uma melodia no ar indizível. Ele não acreditava como que existia uma música tão bela. Ele foi se aproximando devagarinho para não fazer barulho, e ele então notou que o som que estava vindo, tão belo e doce, era justamente vindo da sua própria casa. E que os sons da harpa que estavam vindos eram muitíssimo superiores, inclusive à sua própria habilidade. E ele pensou: nossa, quem será no mundo que está na minha casa neste momento e toca a harpa de maneira tão excepcional? Ele então entra na pontinha dos pés em casa, e quando lá chega, ele se depara com lágrimas de emoção, percebendo um ideal artístico muito superior a ele. Quando ele abre a alavanca que dá origem à sua casa, ele verificou que o arpista maravilhoso era seu velho escravo. O velho escravo que ficava junto dele e que há tantos anos fazia tudo o que ele lhe pedia com todo carinho, com toda prestimosidade. E então ele percebeu, em silêncio, comovido, que aquele escravo, nos momentos em que o arpista saía para ir fazer as suas caminhadas para fora, o escravo utilizava aperfeiçoando a técnica que ele, somente olhando, percebia que o seu amo fazia. Ou seja, no silêncio dos tempos vazios, ele utilizava para enriquecer o seu coração, tentando treinar sozinho a música que ele escutava o seu amo tocando. E foi então que o artista magnânimo e famoso libertou o escravo e conferiu-lhe a posição que com justiça merecia. Os discípulos, então, que ouviram Jesus contar essa história, ficaram com uma expressão de bastante estranheza. E o mestre então rematou: a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas em que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que o nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representante do céu para os seus irmãos em humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota do tempo que lhe apaga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas
que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Então percebemos que é fazendo uso dos nossos recursos parcos de tempo que temos, engrandecendo a alma, pensando no bem, pensando no amor, convivendo com as pessoas à nossa volta, com o melhor que podemos oferecer a elas. É assim, então, que a sabedoria e a beleza do Pai vão se manifestar em nós, absorvendo, então, toda a sua grandeza e suas sublimidades, conforme nos diz Jesus. Ou seja, para que correspondamos ao bem, ao amor, à paz, ao crescimento, utilizamos as nossas horas pensando, refletindo no bem infinito que verte de Deus para as nossas vidas a cada momento. Não nos perdamos em reclamações, em maledicências, falando mal deste ou daquele, assistindo a recursos televisivos que nada nos acrescentem para a felicidade do nosso coração. Pensamos sim em Deus, tenhamos a bênção da leitura amiga, com oportunidade de esclarecimento, escutemos a boa música, façamos oração para assim nos conectarmos ao Pai, pois assim iremos expandir a nossa capacidade de observar o mundo e não tenhamos medo de que sejamos maiores do que aquilo que somos hoje, pois todos podemos um dia ser infinita bondade, infinita justiça, infinita misericórdia e infinita paz. Muito obrigada a todos. Agradeço a Carmen pela sua gentileza de poder fazer a gravação do dia de hoje e que estejamos todos em paz, que assim seja.